Oi pessoal, tudo bem? Dr. Rodrigo Bezerra, médico urologista aqui da Devan. Resolvemos hoje fazer um vídeo um pouco mais longo, mais completo, sobre a vasectomia. Então, comecemos falando sobre o que é exatamente a vasectomia. Trata-se de um procedimento que chamamos de esterilização definitiva masculina. Então, quer dizer que, uma vez feito o procedimento, esse procedimento não pode ser desfeito? Não, não é bem assim. Eu costumo falar para os pacientes que a gente começa falando sobre o procedimento, sobre o final, sobre a reversão. Porque é fundamental que o paciente entenda que a realização do procedimento deve ser encarada como tal. Então, você não deve fazer o procedimento pensando como algo temporário. Vou fazer a vasectomia. Caso eu me arrependa, eu posso desfazer a vasectomia. Por que não deve ser feito dessa maneira? Primeiro ponto. Embora reversível a vasectomia, você não tem uma garantia de resultado. Não há garantia de que você revertendo a vasectomia, você vai ter gestação e, na verdade, não há nem garantia de que vai passar a ter espermatozoides no sêmen. Então, não pode ser encarado como algo 100% reversível. Além disso, quanto mais tempo passa entre a vasectomia e a reversão da vasectomia, menor a taxa de sucesso da reversão. E, por fim, o custo da reversão, que acaba sendo bem mais alto, se tratar de uma cirurgia mais delicada, microcirúrgica, com uso de materiais, fios específicos e especiais. Tudo isso tem que ser levado em consideração e, por isso, deve ser encarado como algo definitivo. Claro, uma vez que o paciente fez e se arrepender, isso faz parte, ninguém está fazendo nenhum tipo de juízo de valor, pode ser feita sim a reversão. Então, primeiro ponto, o paciente cumpriu, vamos dizer assim, esses pré-requisitos, então a gente pode conversar sobre o procedimento em si. Esse procedimento da vasectomia, cada vez mais tem sido feito pelos homens. Na verdade, está sendo tirado um pouco do peso que fica muito com a mulher na questão da contracepção. Por quê? Nos métodos temporários, principalmente o DIU e o anticoncepcional, só sobra para a mulher. Não tem nenhum método desse tipo para os homens, a não ser os métodos de barreira. Então, uma vez, como eu falei, feito a definição, já há a definição que quer fazer o procedimento, então existem alguns detalhes, alguns trâmites que devem ser seguidos para que você possa fazer o procedimento. Então, primeiro ponto, a lei exige que o paciente tenha pelo menos um filho vivo ou 21 anos. Então, um desses dois pré-requisitos tem que ser cumprido. Particularmente, eu aconselho sempre a você pensar muito bem sobre isso em idades um pouco mais avançadas, pelo menos ali próximos dos 30 anos. Mas isso é uma situação que eu costumo conversar com os pacientes e explicar por quê. Como a gente falou, a reversão, caso haja arrependimento, não é uma certeza de que terá resultado. Cumpridos os pré-requisitos, vamos para os próximos detalhes. Primeiro ponto, é um procedimento que podemos fazer em nível ambulatorial, no próprio consultório, ou em nível hospitalar. Qual a vantagem de cada situação? Na questão do ambiente hospitalar, a grande vantagem é realmente a sedação. Você toma medicação, dorme, não vê nada e faz o procedimento, como a gente vai explicar um pouco mais à frente. Em nível ambulatorial, normalmente é possível fazer com sedação, mas também é possível fazer sem sedação. E aí é uma grande vantagem que eu acredito, que é você fazer o procedimento quase como se fosse um exame, quase praticamente como uma consulta. Chega, faz, vai embora. Não precisa de jejum. Você pode, por exemplo, trabalhar pela manhã e fazer o procedimento à tarde. Para fazer isso ambulatorialmente, quando tem a sedação, não pode, você tem um jejum. Então, eu acho muito interessante para quem não quer perder tempo, fazer de forma ambulatorial. De qualquer maneira, é feita a anestesia em pequena quantidade, com uma agulha bem fina, praticamente indolor. Você faz a anestesia para não sentir mais nenhuma dor. Após isso, é feito um pequeno cortezinho de cada lado do saco e a gente identifica o que a gente chama vaso deferente, que é o vasinho por onde passam os espermatozoides que saem do testículo, amadurecem no epidídimo e seguem o caminho até serem eliminados juntamente com a secreção prostática na ejaculação. E a vasectomia consiste em quê? A interrupção mecânica desse vaso deferente.
Então, o que a gente vai fazer? Literalmente, após a anestesia, fazer um pequeno cortezinho, identificar e separar bem esse vaso deferente das outras estruturas, vasos e nervos, para evitarmos complicações como dor, hematoma, sangramento. E após isso, literalmente, cortar, tirar um pequeno pedacinho, cauterizar, queimar com mistura elétrica as bordas, amarrar e fazer uma técnica que a gente faz uma eversão. A gente faz a borda ficar torcida, de tal maneira que, além do gap, daquele espaço que existe pela retirada do vaso deferente, além da queimadura elétrica para cauterizar e dificultar a passagem do espermatozoide, a gente faz um cotovelo, de tal maneira que dificulte o contato boca a boca para evitar a recanalização, que é uma das situações que pode acontecer e nós vamos falar um pouco sobre isso. Então, feito o procedimento, o paciente vai embora logo depois, tanto no ambulatório quanto no hospital, e a recuperação costuma ser muito tranquila. Normalmente o paciente já no outro dia pode fazer atividades mais simples, mais leves, a gente solicita que evite esforços físicos, que pode sangrar, pode ter hematoma, afinal é uma área muito delicada, frouxa, e tal qual, por exemplo, a questão dos olhos, pode ficar com um edema, com um inchaço, um pouco roxo, principalmente naqueles pacientes de pele mais clara. Pedimos sempre também, pelo menos uma semana, sem relação sexual. Por quê? Porque pode ter dor na ejaculação. A gente pede esse período sem relação sexual também. Entretanto, quando voltar a ter relação sexual, é fundamental, é muito importante que os pacientes estejam utilizando algum método contraceptivo. A parceira com anticoncepcional, com o DIU ou método de barreira, o preservativo. Coito interrompido, ter relação sem preservativo com ejaculação fora da vagina, não é método contraceptivo, porque pode engravidar. Por que isso? Porque a gente faz interrupção mecânica. A gente tirou aquele pedaço impedindo a passagem dos espermatozoides. Só que dali para frente, onde a gente fez a interrupção, ainda está cheio de espermatozoide. Então a gente tem que esperar serem eliminados esses espermatozoides, de tal maneira que o sêmen passa a ficar sem espermatozoides. Isso demora mais ou menos em torno de 40 ejaculações. Que se costuma dizer em torno de 2 meses. E a partir daí, a gente vai ter que fazer os exames de controle, os espermogramas de controle. Normalmente, eu sugiro os pacientes a fazer o primeiro exame depois de entre 60 e 90 dias. De tal forma que a gente precisa de 2 espermogramas menores do que 100 mil espermatozoides por ml, a gente libera, mas na prática eu gosto de ver zerado. É importante que os pacientes entendam que não vai haver nenhum tipo de mudança do desejo, do prazer, da ereção, nem mesmo da ejaculação vai ter mudança perceptível, porque o volume do espermatozoide é muito pequeno frente ao volume do sêmen. Na verdade, o sêmen é uma grande quantidade de secreção da vesícula seminal e da próstata. Isso não vai ter interferência nenhuma. Então, na prática, até a ejaculação é imperceptível de mudança. Após a retomada da atividade sexual sem nenhum outro método contraceptivo, não há necessidade, não há indicação de ficar sendo feito o espermograma de forma rotineira, habitualmente de tempos em tempos. Existe sim uma chance bem pequena, mas existe em torno de 1 para 100 mil da recanalização espontânea, mas é muito baixa essa chance, que não indica você fazer exames de rotina, porque realmente não teria nenhuma eficácia. Entendido tudo isso, então o paciente realmente tem que estar apto a fazer o procedimento. E para que nós, de fato, cheguemos à realização do procedimento, isso tem que ser muito claro antes do procedimento, claro. E para isso, existe uma certa burocracia, uma vez que o procedimento é definitivo. Primeira coisa que deve ser feita, além de ser explicado tudo, o paciente tem que preencher um termo de consentimento com tudo isso que nós explicamos, para dizer que está ciente, para entender sobre o procedimento. E o procedimento só vai poder ser feito 60 dias após o período da assinatura. Então, sempre é obrigatório que você espere 60 dias entre a manifestação do desejo, dia da consulta, que o paciente
foi orientado, eu sempre sugiro o paciente já assinar, esperar o tempo correr enquanto ele pensa, até a realização do procedimento. Acredito que, embora tenha ficado um pouco longo esse vídeo, ele vai esclarecer bastante sobre a cirurgia da vasectomia, sobre seus detalhes técnicos, sobre a questão legal e burocrática, mas, em resumo, é um procedimento relativamente simples, cuja recuperação é bem rápida, pode ser feita de forma ambulatorial, de forma bastante segura, e que, para ser realizado, existe uma certa burocracia, existe um certo rito a ser seguido, que pode ser iniciado, inclusive, por telemedicina. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários, pode nos falar. Estamos abertos para conversar, para explicar. E se tiver interesse em fazer o procedimento, pode entrar em contato conosco.